Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 62, com o objeto de conhecimento, relação entre textos, e o nosso detalhamento, elementos da narrativa. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre esses elementos da narrativa e como eles aparecem nos diversos gêneros textuais literários. Vamos à nossa aula. Vamos focar então num texto bem humorado, uma crônica, tentar entender um pouquinho de como funciona a crônica. Esse texto que fala sobre o cotidiano, o dia a dia, geralmente retirado de algum episódio real e transformado em ficção. A crônica funciona dessa forma. Um autor, um escritor, ele observa o mundo e ele tenta trazer alguma moral, alguma coisa que pode ser tirado daquilo que aconteceu. Geralmente existe esse limite entre real e ficção, alguma coisa que de fato aconteceu e foi transformado nesse texto fictício. A gente vai ler uma crônica do Fernando Sabino, chamado Um Melhor Amigo, que retira desse elemento cotidiano algo com uma pequena moral. Então observem comigo. A nossa crônica do Fernando Sabino, aí no nosso pequeno livrinho. A gente sabe que o Fernando Sabino é um excelente cronista, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre ele, e o nosso texto vai apresentar esses elementos da narrativa. A gente tem que pensar em espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Vamos falar especificamente sobre cada um deles daqui a pouco, mas antes a gente vai ler a nossa crônica já tentando pensar como ela se organiza. Então a gente tem aí no nosso texto: a mãe estava na sala costurando. Então percebam, um elemento do cotidiano, né? Uma mãe, uma sala, a costura, esse espaço já é apresentado. E a gente tem que começar a pensar em como esse espaço vai ser importante para o que vai ser desenvolvido. Então nosso primeiro personagem também, né? A mãe. A gente vai ver só esse nome, a mãe, se referindo, obviamente, à mãe do garoto, que é o protagonista da nossa história. O menino abriu a porta da rua meio ressabiado, então ele estava ali desconfiado, né? Ele abre essa porta da rua, entra na sala, o nosso primeiro espaço, e interage com o nosso primeiro personagem, que é a mãe. Arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Então a gente já sabe que ele está desconfiado, né? Ele vai ser cauteloso, ele não quer fazer barulho, ele não quer ser visto. E como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Quem tem irmão pequeno ou vocês mesmos aí podem agir às vezes dessa forma. A sua mãe já vai saber que você está aprontando alguma coisa. E ela só fingiu que não viu, né? Porque na sequência a gente tem ali o nosso travessão, que vai indicar a fala da mãe. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. Então um elemento, como eu falei para vocês, bem simples, bem comum, né? Um filho entrando desconfiado em casa. As crônicas elas vão funcionar, vão pegar algo que, por mais que o autor não tenha vivenciado, a gente sabe que essa interação entre mãe e filha é algo possivelmente real. Muitas vezes vocês já devem ter passado por isso. O que é que você está carregando aí? Aí a gente sabe que essa aqui é a fala da mãe, né? Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? É quase como se fosse a indagação do nosso menino, né? Na verdade é o narrador que está falando, mas é algo que o menino deve ter pensado ali. Nossa, ela nem me viu, como é que ela sabe que eu entrei aqui? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Nada. Está assim, você entrou carregando alguma coisa e a gente vai ver que é algo que pode ter acontecido, já deve ter acontecido com algum de vocês em algum momento. Pronto, estava descoberto. Lembrando que o título é O Melhor Amigo, então a gente vai ver quem é esse melhor amigo, né? Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe, é um filhote. Ah, então o nosso menino, nosso personagem, ele entra na casa, né, faz com que a mãe não o veja, finge que não está com nada, mas na verdade ele carregava um filhote. Muitas crianças fazem isso, né? Pega na rua, leva para casa para que os pais comovidos tentem adotar o animal. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Um filhote?
Onde é que você arranjou isso? Achei na rua, tão bonitinho, não é, mamãe? E a gente sabe, né? Também que muitas crianças levam esses filhotes para casa, a mãe fica contrariada, tem até família que adota, e já deve ter acontecido com vocês. Então, por isso que a gente tem esse ar de crônica, essa ideia de algo que tem um pé no real, algo cotidiano. É algo que acontece com muitas famílias brasileiras, crianças levando animais para casa e tentando convencer os pais. É transformado, obviamente, em ficção para tirar alguma moral daquilo ou para causar o riso, uma crítica muitas vezes. Aqui é um tom muito bem humorado sobre uma situação muito comum nos lares brasileiros. Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Não chamava de cão, não chamava de filhote. Então ele já sabe que ela tem um certo... não quer adotar, né? Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele faz. Tentando puxar pro sentimental da mãe, né? Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que eu não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. Óbvio, já devem ter passado por isso, já tentaram adotar algum cachorro, um gato que viram na rua e os pais não querem, né? Muito mais trabalho, já tem a criança em casa. É isso que o nosso rapaz está passando, algo que poderia muito bem ter acontecido com qualquer um de vocês. O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto. Emburrado, contrariado, né? A gente também não tem nenhum direito nesta casa, pensava. Um dia ainda faço um estrago louco, aquela coisa das crianças que ficam com raivas, emburrados, começam a fazer planos para destruir tudo, para fugir de casa, coisas do gênero. Meu único amigo enxotado desta maneira. Que diabo também, nesta casa tudo é proibido, gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, repetiu ela com firmeza. Percebam que algumas coisas da fala do nosso personagem estão marcados com travessão, que é aquela fala direta, mas também temos uma fala indireta antes, quando a gente vê lá, a gente também não tem nenhum direito nesta casa, pensava, um dia faço um estrago louco, não são coisas que ele está proferindo, mas que o nosso narrador, que é onisciente, que conhece, que está ciente do que se passa no interior do menino, está indiretamente transmitindo na narrativa. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Aí a mãe responde, você não é todo mundo. Já deve ter ouvido isso também. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, né? Também, de hoje em diante, eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Aí, com as suas promessas raivosas, né? As crianças gostam também de fazer isso. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com a sua costura. A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Sua alma, sua palma. Bem típico de resposta de mãe, né? Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo, tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo. E depois, ao fim de 10 minutos, a voz da mãe inexorável. Vamos, chega, leva esse cachorro embora. E ele insiste, né? Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida. A gente sabe que o meu melhor amigo está desde lá do título e a gente vai ver que também faz muito sentido para a moral que a nossa crônica transmite. E eu, que bobagem é essa? Você não tem a sua mãe? Sua mãe não é sua amiga? Mais uma resposta típica aí das mães, né? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Deixa de conversa, obedece sua mãe. E aí ele saiu e seus olhos prometiam vingança, aquela raiva, né? A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada a eles e eles perdem a cabeça. Um recalque, complexos, essa coisa. Aí depois nós temos a fala do nosso rapaz, já voltando, né? Pronto, mamãe. E exibia-lhe uma nota de 20 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. E aí ele diz, eu devia ter pedido 50. Tenho certeza que ele dava. Murmurou pensativo. Então o nosso melhor amigo aí no final das contas foi vendido
pelo nosso personagem, que queria muito ficar com ele em casa, que achava que ele não conseguiria viver e no final das contas acabou vendendo o seu melhor amigo. Faz muito paralelo com o texto bíblico que você já conhece, né? Nós sempre ouvimos que Jesus foi traído por Judas por algumas moedas de prata. Então esse paralelo também se faz aqui nesse texto bem humorado, que começa com um título que a gente vai ver que se torna irônico, né? Meu melhor amigo. Falou tanto que era um amigo, queria ficar com o cachorro, apelou para a pena, mas não conseguiu e no final das contas vendeu e achava até que conseguiria mais dinheiro por ele. Então as crônicas, elas pegam um pouquinho esse sentido, esse objetivo de querer causar o humor, causar o riso para criticar algum elemento. Coisas que nós muitas vezes, no caso da moral da crônica, né, muitas vezes nós defendemos com unhas e dentes, depois nós voltamos atrás com outra opinião. Tem também essa ideia do capitalismo, de querer vender, enfim, parece muito bobo, né? Muito infantil, mas no final das contas tem alguma profundidade e um elemento retirado do dia a dia, do cotidiano, que pode ter acontecido com qualquer um de vocês. A gente sabe que as mães são assim, que as crianças são assim também. Agora vamos tentar entender um pouquinho então o que é a crônica. Então, uma crônica é esse gênero literário que se caracteriza pela narrativa breve. Os contos também são narrativas breves, mas as crônicas têm uma diferença, porque elas pegam esses acontecimentos do cotidiano. Elas são informais, geralmente escritas em primeira pessoa. Por quê? Porque geralmente acontece com o autor, ele toma aquilo para contar uma história e chegar a uma moral. E ela reflete sobre acontecimentos do cotidiano, como eu falei, do dia a dia, questões políticas, sociais, culturais ou pessoais. E vai ter essa abordagem mais subjetiva, porque é óbvio, né? O nosso autor já deve ter passado por isso, de ter algum embate com a sua mãe quando era criança e acabou trazendo isso para a ficção. E muitas vezes, como eu falei para vocês, humorísticas ou irônicas. Essa tanto no tom humorístico do menino ter tanta raiva de não poder ficar com seu amigo e no final das contas acabar vendendo, quanto irônica a partir do seu título, Melhor Amigo, sabendo que na conclusão ele vai vender o cachorro pensando que poderia ter ganhado ainda mais dinheiro com a venda. Continuando, o que é essa crônica narrativa? Observem comigo que é um subgênero da crônica que se concentra mais na narrativa de uma história específica do que na reflexão sobre eventos do cotidiano ou questões sociais. No caso da crônica tradicional, como a gente vai ver, pode se basear mais em observações. Então, não vai querer tanto envolver com os personagens, com o espaço, com o tempo. Podem existir, mas o foco são nesses comentários ou reflexões sobre diferentes assuntos. Então, o nosso autor vai pegar um elemento lá do cotidiano, algum acontecimento, e transformar num motivo de reflexão. Já a crônica narrativa tem uma estrutura mais próxima do conto. Ela vai ter o enredo desenvolvido e esses personagens mais definidos, que é o nosso foco. A gente viu lá que tem lá os personagens, tem espaço, tem tempo. Vamos falar sobre esses elementos especificamente, mas foi uma crônica em que esses elementos ficaram bastante definidos e que não buscavam uma moral. Uma crônica no estilo mais tradicional, menos narrativo, poderia falar do acontecimento e começar a refletir sobre como muitas vezes nós traímos nossos ideais, ou nós traímos as nossas amizades, ou nós nos apegamos às coisas e depois nós a ignoramos completamente. Poderia partir dessa reflexão. Aqui a gente tem uma estrutura e nós podemos refletir sobre esses temas a partir dessa estrutura. Falando um pouquinho sobre o nosso autor, Fernando Sabino. Fernando Tavares Sabino foi um escritor, jornalista e cronista brasileiro. Muitos jornalistas acabam escrevendo crônicas também, ele já tem essa pegada do dia a dia, né? Nasceu em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, em 12 de outubro de 23 e faleceu em 11 de outubro de 2024. E foi um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX, conhecido principalmente por crônicas e romances. Excelente cronista. Entre os seus temas, nós temos aí o cotidiano, por isso ele é grande cronista, porque ele pega essas situações corriqueiras e transforma em ficção. Também os relacionamentos humanos, no caso do nosso texto, nós vimos que tem aí a relação entre mãe e filho e também a relação do menino com o animal.
tratando tudo com essa pegada do humor, já que é excelente cronista, o humor ele vai estar praticamente entranhado, né? Cultura e sociedade, vimos aí sobre aspectos da sociedade, coisas comuns da sociedade brasileira, né? Crianças, mães, essa relação de pai, mãe e filho. Natureza e paisagem urbana, no caso nós tivemos ali o espaço dentro da casa principalmente, então aí essa ideia urbana, encontrar um animal da rua, trazer para casa, são cenas da vida cotidiana urbana brasileira. E nós demos essa introdução a respeito da crônica com esse exemplo para falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Então observem que os elementos da narrativa são os componentes essenciais que compõem uma história. Eles estão ali compondo aquela história, eles fazem parte, ajudam a estruturá-la de maneira coesa, ou seja, bem costurada e significativa, transmitindo significados. Por isso, esses elementos eles precisam estar muito bem marcados e muito bem organizados num texto narrativo. Eles fornecem os blocos de construção fundamentais que permitem aos autores criarem narrativas envolventes. Então você vai criar personagens com quem você se importa, para o bem e para o mal. Você vai criar espaços que você vai visitar a partir da leitura, vai ter uma ideia do tempo e por aí vai. Então, criam essas narrativas envolventes e aos leitores ajudam a compreender e apreciar as histórias que estão sendo contadas, porque você tem aquela estrutura, aquele mapeamento de tudo que está acontecendo, você compreende, você se importa com aquele mundo, com aquele universo que o autor está transmitindo por meio de um conto, de uma crônica, de um romance. Então, alguns espaços menores, alguns tempos menores e textos mais complexos, mais longos, em que você se aprofunda mais naquele universo. Observem comigo então os nossos elementos da narrativa. Aqui nós temos o elemento central, que é a narrativa, e nós temos os elementos que vão compor esse tipo. Nós temos o narrador, que vai ser quem conta a história. Aqui eu não posso confundir o narrador com o autor, tá? O narrador é a voz que tem naquele texto, que você consegue ler, que está falando que pode participar daquela ação, assim como também pode saber de tudo sem que seja um personagem. Falando nos personagens, é aquele que participa da história. O narrador, quem conta a história, o personagem, quem participa da história. A gente vai ver no nosso texto quem são esses personagens, como funciona esse narrador. Temos também o enredo, que é o desenrolar dos acontecimentos, aquilo tudo que é a espinha dorsal do nosso texto, o que acontece do início ao fim, é o nosso enredo. Também temos o tempo, que é quando acontecem os fatos, ou por quanto tempo acontecem aqueles fatos que estão sendo narrados. E o nosso espaço, que é o ambiente em que se passa a história. Pode ser mais de um. Posso ter mais de um personagem, posso ter um tempo fragmentado, posso ter um espaço se passando, na verdade, em várias localidades. Esses elementos eles são bastante flexíveis. Vamos começar falando sobre os personagens. Olha, a nossa imagem deixa bem claro que são essas figuras que participam da história. Elas têm ações, elas fazem coisas dentro do nosso texto. Podem ser humanas, podem ser animais, podem ser até objetos personificados. Lembra lá em A Bela e a Fera, em que nós temos bules falantes, vassouras que dançam. Então esses objetos eles também podem ser personagens, transformados em personagens. E os personagens podem ter características físicas. Pode ser louro, pode ser moreno, pode ter características emocionais, ele pode ser uma pessoa mais raivosa, pode ser uma pessoa mais calma, mais paciente, mais ansiosa. Tudo isso a partir do que eu quero transmitir na minha narrativa. Características psicológicas que os tornam únicos e influenciam o desenvolvimento da trama. Eu posso ter vários personagens, eu posso só ter um personagem na minha narrativa. Lá na nossa crônica, os personagens incluem o menino, que estava escondendo lá o cachorro, a sua mãe e o filhote de cachorro, né? Como é um espaço de tempo, um recorte de tempo pequeno, então são poucos personagens. Interagem ali entre si, a gente só consegue imaginar o cachorro, ele não se manifesta de forma alguma, ele não sai correndo pela casa, por exemplo. Mais ativa aí no diálogo, nós temos o menino e a mãe.
E cada personagem desempenha um papel específico na história, com o menino buscando amizade e companhia, sua mãe representa essa autoridade e o filhote de cachorro essa amizade que o menino deseja, né? Então nós temos aí a apresentação dos nossos personagens, já começa lá com a mãe estava na sala, então introduz a mãe. O menino abriu a porta da rua, introduz o nosso personagem, o menino, e a fala do nosso menino deixa a gente saber que existe ainda um terceiro componente. Olha aí, mamãe é um filhote, a gente já imagina o filhote no colo do menino, embora ele não tenha muitas ações na nossa narrativa bastante limitada. Então os personagens funcionam dessa forma, a gente sempre tem que estar atento para ver quando eles são introduzidos, as características que nós conseguimos captar daqueles personagens. Na sequência nós temos o nosso enredo, que é a sequência de eventos que compõem a história. Uma sequência de eventos, né? As nossas narrativas elas possuem verbos. Então nós temos ações que vão se delimitar muitas vezes cronologicamente em sequência. Por isso essa sequência de eventos que compõem a história, incluindo a introdução dos personagens, o desenvolvimento do conflito e a sua resolução. Nos casos aqui a gente tinha a tensão do menino chegando com o cão, a mãe descobrindo que ele estava com algo, ela querendo que o menino levasse o cachorro embora, e aquela resolução que nós tivemos do menino vendendo o cachorro e saindo pensando que poderia ter ganhado mais dinheiro por ele. Então o enredo cria a estrutura, essa espinha dorsal da nossa narrativa, que sustenta a história e mantém o interesse do leitor. Você tem que escrever algo também que o leitor esteja interessado, não é verdade? E o enredo da crônica que nós lemos envolve a descoberta do filhote pelo menino, as suas tentativas de convencer a mãe a deixá-lo ficar com o animal e a subsequente venda do cachorro pelo menino. A trama se desenvolve em torno desses eventos, né? A gente sabe que se a gente fosse fazer um resumo da história, seria basicamente isso. Vai explorar o conflito entre o desejo do menino de ter um amigo e a recusa da mãe em permitir isso. Lá no nosso texto, a gente tem essa sequência de eventos marcadas pelos nossos verbos. A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, aquela introdução, né? Que é que você está carregando aí? Quando ela percebe que ele está com algo. Aí o menino começa a tentar convencê-la. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. E aí nós temos a decisão da mãe. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. E aí ele ficou esperando, ele gritou lá no quarto, ficou esperando a reação da mãe. Depois ele sai e os olhos dele prometem vingança. Ele está raivoso, ele está, não concorda com a mãe. E aí havia vendido o seu melhor amigo por 30 dinheiros, a nossa conclusão do nosso enredo. Então isso faz um pequeno resumo de tudo aquilo que aconteceu durante a nossa narrativa. O enredo então é essa sequência de eventos, tudo que vai se desenvolver até chegar naquela resolução. Continuando, nosso próximo elemento, temos aí o espaço, que refere-se ao ambiente físico onde a história se passa. Temos essa belíssima ilustração aí do lado, né, em que a partir das páginas dos livros nós podemos ir a várias localidades. Então, o ambiente físico onde essa história se passa, que vai incluir locais específicos, paisagens e cenários. Então, a gente pode ir desde montanhas, espaços maiores, florestas, até o ambiente de casas, quartos, cada vez mais limitado. Então o espaço pode influenciar as ações dos personagens e contribuir para a atmosfera e o tom da narrativa. Às vezes os espaços eles podem até parecer personagens de tão atuantes que são em uma narrativa. Então o espaço físico da crônica que nós lemos é a casa do menino. Olha aí a imagem, ele entra já para uma sala, né, que vem da rua à porta e já dá diretamente na sala. É onde ocorrem essas interações entre ele e sua mãe. E embora o espaço não seja descrito em detalhes, a casa serve como cenário para os eventos da história. A gente sabe que é uma casa como outra qualquer. Até por isso o autor ele não quer descrever muito, porque ele quer fazer com que você imagine que você mesmo já passou por aquela situação. E vai criar uma atmosfera de tensão e conflito. O nosso espaço é apresentado ali. A mãe estava na sala costurando e o menino abriu a porta da rua. Nós não temos contato com a rua, mas a gente sabe que o menino vem de lá desse outro espaço. Meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância, porque ele queria correr para o quarto dele antes que a mãe notasse que ele estava entrando com um filhote cachorro.
Na sequência, nós temos também outro elemento muito importante, que é o tempo, né? Que diz respeito à organização cronológica dos eventos na história, a sequência em que essa história vai se dar. Então, tanto no sentido do tempo narrativo, que é a ordem em que os eventos são apresentados, no caso da nossa crônica do menino, do momento em que o menino entra em casa até o momento em que ele vende o cachorro. Nós também temos no sentido do tempo da história, a duração dos eventos. Quanto tempo durou até o menino entrar com o cão e vendê-lo? Isso não fica muito claro, né? Mas nós temos em vários sentidos o tempo se apresentando. O tempo é tão importante em uma narrativa que, no caso de uma narrativa muito introspectiva, na cabeça de um personagem, nós podemos ter páginas e páginas de pensamento e apenas alguns segundos no tempo real, aquele tempo em que o personagem se encontra. O livro ele te permite ter esse sentido mais amplo de tempo do que o que nós temos na vida real. E o tempo pode ser utilizado para criar tensão, ritmo e desenvolvimento na narrativa. Você pode então utilizar o tempo de uma forma muito flexível para chamar a atenção, fazer com que um minuto possa ser muito tenso por páginas e páginas e criar uma resolução que, na verdade, no tempo real, aquele tempo em que o personagem se encontra, se passou pouquíssimo tempo. Continuando, o tempo narrativo, então, da crônica serve à ordem cronológica dos eventos, ou seja, desde a descoberta do filhote de cachorro até a venda do animal pelo menino. Então a gente tem uma ordem muito bem delimitada, ela não é fragmentada, ela não é um mosaico em que eu falo do fim, depois do começo, depois do meio. Não, início, meio e fim. Porque também existe essa possibilidade, poderia começar com a venda do cachorro e terminar com como o menino chegou àquele momento. Muitas narrativas também fazem uso dessa estratégia. Então o tempo da história é relativamente curto, ocorrendo em um único período de tempo, enquanto o menino tenta convencer sua mãe a deixá-lo ficar com o cachorro. E temos inclusive a referência aos 10 minutos, né? Então eu tenho ali o primeiro momento, o menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. Nós temos a referência temporal de quanto o menino ficou com o cachorro, os 10 minutos que a mãe deu, tem 10 minutos para botar esse bicho na rua, e aí ele vai para o quarto, conhecia bem a mãe, saberia que não via pelo, tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo. E ao fim dos 10 minutos, a voz da mãe inexorável. Então a nossa narrativa tem só um pouco mais que 10 minutos, né? Porque tem os diálogos, tem um momento que ele tenta apelar, então a gente estipula que nós temos uns 15 minutos, talvez. Também temos a mãe ali mandando o cachorro embora. Depois ele sai, promete vingança, e aí nós podemos ter mais tempo, né? Por mais que seja apenas de uma linha para a outra, a gente sabe que se passou bastante tempo dessa venda do cão, não é verdade? Não é falado, mas existe um tempo que fica implícito, que é o tempo que ele sai com o cachorro e volta com o dinheiro. Exibindo já também uma nota de 21 de 10. E o nosso narrador, o nosso último elemento da narrativa, é a voz que conta a história dos leitores. E o personagem pode ser um personagem da história, o nosso narrador pode ser um personagem da história, né, que ele está ali dentro, envolvido naqueles eventos. Também pode ser alguém que observa os eventos de fora, ou até mesmo uma entidade indefinida, né? Aqui a gente tem essa ideia de um narrador que sabe o que acontece com o menino, sabe o que acontece com a mãe, mas ele não está inserido na história. Ele sabe de tudo, mas não está inserido. E a perspectiva do narrador influencia a forma como os eventos são percebidos e interpretados. Então, o nosso narrador da crônica, ele é onisciente porque ele sabe de tudo e objetivo, ele não coloca ali as suas reflexões sobre o que está acontecendo. Relata os eventos de forma direta e sem entrar nos pensamentos ou emoções dos personagens de forma aprofundada. Ele faz isso apenas superficialmente. Ele observa ali o interior do menino, tenta representá-lo de forma indireta. E a narrativa é contada de maneira simples e clara, transmitindo os eventos conforme eles acontecem. Então a gente tem lá, a mãe estava na sala costurando, terceira pessoa, né, se referindo sempre a esses elementos. O menino abriu a porta da rua, percebam que então, em nenhum momento ele diz, eu entrei, se caso fosse o menino narrando, né, eu entrei, abri a porta, enfim, não. Ele é externo a essa ação. E também fala ali, meu filho, gritou ela,
diretamente nesse caso se referindo à fala dos personagens, certo? Então nós lemos uma crônica do Fernando Sabino, observamos os elementos da narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso texto, que tenham entendido esses elementos e como eles funcionam para construir um texto narrativo. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.